Continuando a leitura comentada de um artigo sobre o kefir de água, um artigo de revisão, vamos para o tópico 2, ou para a seção 2, que trata a produção do kefir de água. A produção do kefir de água, ele diz que os grãos de kefir de água são estruturas gelatinosas de 5 a 20 milímetros, ou seja, meio centímetro até 2 centímetros de diâmetro, e com uma forma irregular e parecida com couve-flor. Ele traz a figura 3, que mostra fotografias ou de imagens de microscopia eletrônica de varredura típicas do grão de kefir. Então, vou clicar aqui para ir para a imagem 3. Aqui temos as figuras. A figura A, que provavelmente é um grãozinho de kefir. A figura B, que vai se aproximando da estrutura. A figura C, que já consegue mostrar bem os micro-organismos envolvidos nessa matriz. As fotos de microscopia eletrônica de varredura, elas são preto e brancas, porque são imagens geradas a partir de sinais. Essas imagens são imagens virtuais, são geradas, então tem todo um software que faz esse tratamento e não distingue cor. A cor, normalmente o usuário pode colocar cor, mas por padrão acaba sendo em preto e branco. E aqui traz, eu acho que um zoom até maior, que mostra a estrutura das fibras da matriz de hexapolissacarídeo e aqui um grão. E aqui na descrição tem a questão das imagens, 50 vezes de aumento. Depois ele fala da questão de uma área com 250 de aumento. E ambos aqui são as superfícies com 1.500 de aumento. Então, ambos aqui são as superfícies com 1.500 de aumento. Então, ele fala aqui que na figura C a gente tem células de levedura, células alongadas de levedura, e na figura D ele mostra aqui uma célula de um bacilo de bactéria aqui na figura C, como eu estou mostrando. Então, olha a diferença. O zoom é o mesmo, 1.500, o tamanho da levedura em comparação com os bacilos das bactérias, dos lactobacilos. Então, eles parecem umas cordinhas, uns fiozinhos perto da levedura, que acaba tendo um tamanho e um formato muito diferente. Então, essa aqui é a figura que traz a questão dos micro-organismos, feita aí por microscopia. Aqui seria o grão, com um zoom bem grande, vai aproximando, dá para ver a estrutura, e depois a superfície. Voltando para o texto, deixa eu voltar aqui para o texto. Então, já vimos a figura 3. Aproximadamente, a matéria seca do kefir varia de 10 a 14% massa-massa. Ou seja, o grão do kefir ele vai ter de massa seca 10 a 14%. O que é o resto? É água, porque a água vai estar ali hidratando essa matriz de hexapolissacarídeo. Então, entre 86% e 90% do kefir, da massa do grão do kefir, acaba sendo água. E ele traz aqui algumas referências que trazem esse resultado. E aqui ele fala que o processo para produzir a bebida de kefir de água normalmente segue aqui essa figura 4. Eu já vou clicar nela, mas fala aqui que as fermentações são tipicamente parecidas com fermentações espontâneas, no qual os grãos do kefir são colocados num meio com açúcar, aqui sucrose ou sacarose, com ou sem adição de frutas secas ou extratos. As fermentações ocorrem em temperatura entre 21 e 30 graus por 4 a 8 dias, conforme essa tabela 2. Então, eu vou lá na figura 4. Esse 4 dias a 8 é uma informação que ele não cita uma referência, então provavelmente ele deve fazer dessa forma, o autor, já que eles estão na Bélgica, na Irlanda, regiões mais frias.
e creio eu que ele trabalha em condições de temperatura mais baixa. A figura 4 vem trazer o processo de produção do kefir. Cadê a legenda? Passos da produção tradicional do kefir de água. A produção começa com os grãos. Esses grãos vêm de uma fermentação anterior ou mesmo de uma doação. Aqui ele fala da questão de lavar os grãos. A gente sabe que na cultura caseira não é recomendado que se lave os grãos, pois pode danificar. Tem a questão de remoção de micro-organismos da superfície. Então, somente em alguns casos onde há impurezas no meio, recomenda-se deixar os grãos um pouco de molho, mas esse autor recomenda um passo de lavagem. Eu imagino que ele está pensando num processo industrial que vai ter aí a adição dessas frutas secas que podem trazer impurezas, pedacinhos para o meio de fermentação ou mesmo turbidez, e essa lavagem dos grãos seriam para eliminar isso, para ter uma bebida mais límpida no final. Mas todo mundo que produz o kefir de água em casa, ou mesmo tradicionalmente, sabe que não é o adequado fazer a lavagem dos grãos. A próxima etapa seria adicionar água contendo sucrose, sacarose, mais alguma fruta. Aqui ele traz entre parênteses que é uma fonte de nitrogênio. Então, essa fruta que ele adiciona é uma fonte de nitrogênio. É muito interessante a gente pensar que o açúcar mascavo, rapadura, caldo de cana, por eles serem mais naturais, eles já têm nitrogênio ali disponível. Então, as leveduras conseguem assimilar esse nitrogênio, e a partir do momento que a levedura assimila esse nitrogênio, ela vai gerar ali aminoácidos, alguns compostos nitrogenados que as bactérias conseguem consumir e assim se desenvolver. No caso, pensando na realidade brasileira, utilizando um açúcar mascavo ou rapadura, não teria essa necessidade de adicionar fruta para trazer ser uma fonte de nitrogênio, já que os meios mais naturais normalmente contêm nitrogênio. Pensando no caso do mel, o mel não tem muito nitrogênio. O mel tem alguns açúcares diferentes, mas ele aí precisaria de uma fonte de nitrogênio. E no caso do mel também pensar na atividade antimicrobiana dele. Algumas bactérias acabam sofrendo a atividade antimicrobiana do mel. Então não seria interessante utilizar o mel, mas a cultura pode se adaptar. Isso também vai contar com a questão da diversidade microbiana de cada cultura. E aqui ele traz a questão dos açúcares. Ele mostra um açúcar branco, provavelmente deve ser um açúcar de beterraba sacarina, um açúcar mais escuro, que normalmente eles chamam de brown sugar, e aqui eu acho que são figos secos. Ele fala para utilizar uma solução de 10% de açúcar com a adição dos figos ou algum extrato, que pode aí ser normalmente utilizado. Essa quantidade de 10% de açúcar eu entendo como muito. O autor recomenda nesse processo geral, mas eu acho muito. A metade, 5%, cairia num patamar mais aceitável para as fermentações. Lógico, pensando na realidade aqui do Brasil, já que aqui temos temperaturas, dependendo da região, 30 graus vai ser uma temperatura média de região. Então, 5% de açúcar seria o suficiente para a cultura se desenvolver bem, fermentar, não ter uma fermentação muito intensa e realizando a troca aí a cada 24 horas. Eu tenho utilizado aí na faixa de 5% e tenho tido bons resultados. A bebida não fica muito doce, a cultura se desenvolve bem. Lembrando que quanto maior a quantidade de açúcar, mais substrato vai ter para a fermentação e mais produto vai ocorrer também. Então, teor alcoólico, acidez podem ser mais elevadas. A bebida talvez fique um pouco mais difícil de ser tomada, pensando em utilizar 10% de açúcar mascavo. Aqui, como ele faz uma mistura de açúcares e mais o figo, talvez isso no gosto pode não afetar tanto. E aí, a próxima etapa seria a fermentação. Ele coloca umas bolinhas aqui para lembrar que a fermentação ocorre a liberação de bolhas. A fermentação ela é estática, ou seja, parado, não precisa de agitação.
num container fechado ou num fermentador fechado. E lembrando que esse fermentador fechado ele precisa ter saída dos gases da fermentação. Então eu utilizo uma válvula chamada airlock, que é basicamente um sifãozinho para a saída do ar e não deixa nada entrar ali. A maioria das pessoas do cultivo caseiro utiliza um paninho voal prendido à boca do frasco. Eu particularmente não gosto desse método, mas algumas pessoas colocam papel toalha, filtro, enfim, eu não gosto, para que não crie pressão ali no ambiente de fermentação. Aqui ele traz uma foto do frasco de fermentação, provavelmente do autor, então dá para ver aqui alguns pedaços de figo ou de ameixa, parece que tem uma fatia de limão, e os grãos aqui no fundo, e parece que alguns grãos boiando em cima. Aparentemente os grãos aqui estão pequenos pela foto. Ele fala do tempo de fermentação de 3 a 8 dias, numa faixa de 21 a 30 graus. Para a nossa realidade, e aí também pode existir a questão da diversidade da cultura, a cultura ter micro-organismos diferentes. Então eu penso que as culturas normalmente aqui no Brasil, o tempo de fermentação deve ser menor, pois a temperatura é maior. E também as fontes que utilizamos de alimento para elas requer um tempo menor. Depois da fermentação, a próxima etapa seria filtrar o líquido, remover os grãos e pasteurizar a bebida. Esses grãos removidos, ele traz aqui kefir grains, esse símbolo de reuso, entraria lá no começo do processo novamente. E o líquido, ele fala aqui de pasteurizar. O problema da pasteurização seria que mataria os micro-organismos. A gente ainda teria os metabólitos da fermentação, ácido glucônico, ácido lático, etanol, glicerol, todos os metabólitos, mas a questão do micro-organismo vivo a gente não teria. A vantagem da pasteurização seria que a gente teria uma bebida com uma vida de prateleira ou com validade bem longa. A fermentação, a partir do momento da pasteurização, não ia fermentar mais. Então a bebida não ia mudar a partir daquele ponto. E uma outra alternativa da pasteurização seria seguir a cadeia do frio, ou seja, refrigerar a bebida e manter ela em baixa temperatura para tentar manter a viabilidade dos micro-organismos. Mas isso é um pouco complicado por questões de transporte e demanda de recursos, de energia, de geladeira. Então a bebida teria que ficar dentro de uma geladeira para ser vendida. Isso aumentaria mais o custo do produto. Aí mostra o lado interessante de se cultivar o kefir em casa, pois nós temos a bebida fresca com os micro-organismos superativos de maneira caseira. Então, querendo ou não, o kefir de água, o cultivo do kefir de água puxa muito para esse lado do caseiro, que proporcionaria uma bebida mais fresca possível. Então, essa é a figura 4. Eu vou retornar à parte do texto onde eu estava. E ele fala aqui da questão da tabela 2. Vou clicar para poder dar um preview nessa tabela 2. Ixi, aumentou muito o zoom. Essa tabela 2, essa tabela 2 mostra vários estudos da composição de kefir de água, trazendo aqui as espécies de bactérias láticas, de bactérias acéticas, outras espécies de bactérias presentes, leveduras, o substrato utilizado na fermentação, o meio de cultura que foi utilizado, o tempo de fermentação, a temperatura de fermentação, a origem, o país de origem dos grãos e a referência. Então, essa tabela traz um comparativo entre os vários estudos lado a lado. O interessante é que a gente tem alguns estudos aqui do Brasil, embora esse estudo é lá de 2010, já está um pouco ultrapassado. Mas, ver o comparativo entre esses estudos traz aí alguns caminhos para a gente seguir, e também dá para ver a questão dos micro-organismos, que às vezes pode estar presente ou não, conforme o país muda-se a presença de micro-organismos.
Enfim, essa tabela, ela por si só já daria basicamente uma aula, pois envolve vários estudos. Então, eu não vou me ater a essa tabela, eu só estou mostrando que ela está contida nesse trabalho e vou seguir com o texto no qual eu estava. Ok, voltei aqui para o texto. O kefir de água ele pode ser recuperado do líquido, essencialmente, reutilizando os grãos ad infinito, colocando no novo meio de fermentação, como já foi dito anteriormente. O uso de culturas starter definidas ou padronizadas, elas não são comuns no kefir de água. E isso estão sendo discutidos estudos estão sendo discutidos em estudos da área do kefir. Tipicamente, o kefir de água ele é produzido em escala artesanal, sobre aí condições mínimas ascéticas, condições de higiene assépticas, ou às vezes não tão assépticas. Vou tirar um pouco o zoom aqui. Ok. Ele fala que o açúcar de mesa, table sugar ou brown sugar, que seria esse açúcar marrom, isso, que a molécula principal é a sacarose ou sucrose, é o mais comum, é a fonte de carbono mais comum utilizada aí no meio de fermentação do kefir de água, que pode ser adicionado frutas frescas ou secas, com a função aí de fonte de nitrogênio. Ele fala aqui que figos frescos ou secos podem ser adicionados com fatias de limão, são os mais comuns de serem utilizados. Isso é a realidade que o autor escreve sobre a realidade lá da Europa, do leste europeu. Aqui no Brasil, com as fontes que nós temos, não é uma necessidade. Pode ser utilizado? Pode. Isso vai variar muito conforme a fermentação está sendo conduzida, conforme a cultura do kefir. A preparação de extratos de frutas também pode ser adicionada. Então, ao invés de adicionar a fruta, fazer um extrato e adicionar esse extrato, pode ser preparado de diversas maneiras. E no caso do extrato, é possível a pasteurização desse extrato. Então, evitar que a gente, por exemplo, coloque uma fatia de limão ali dentro do nosso kefir e esteja levando micro-organismos selvagens, fungos presentes na casca do limão, ou mesmo na fruta, ou mesmo alguns bichos ou alguma coisinha a mais, impurezas. Evita-se de estar levando impurezas para o nosso meio de fermentação. Então, os extratos passam a ser interessantes nesse ponto. Ou em contrapartida, depende muito do tipo da fruta, se ela é processada, se ela é embalada, a questão de com ou sem preservantes, tudo isso pode aí influenciar na produção do kefir. E ele fala aqui que pode existir a contribuição potencialmente indesejável ou potencialmente indesejável desses micro-organismos presentes na fruta. E aí ele traz aqui exemplos dessa Enterobacteriaceae e Pseudomonas, que normalmente estão presentes em frutas, estão presentes na natureza, e não seria interessante trazer isso para a nossa cultura. Então ele fala aqui que extrato de figo pode ser utilizado, ou já foi utilizado, em um número de alguns artigos científicos. E aí ele traz aqui os artigos. Só terminando esse último parágrafo, para a produção do kefir de água em casa, são consideradas que a fermentação atinge aí um nível de acidez, sourness, que ele traz esse termo, que a gente conhece. Durante a investigação experimental de uma fermentação em escala semi-industrial, eles pegaram e mensuraram esses parâmetros, fazendo a medição aí do pH, da acidez total titulável, da concentração de açúcar, que normalmente ela é medida na forma de densidade, a questão do álcool, e particularmente no caso dos estudos de pesquisas,
acharam também, ou monitora-se também, fazem-se estudos com a relação dos ácidos orgânicos e dos açúcares, medido utilizando o recurso de cromatografia líquida de alta performance ou de alta pressão, ou também a cromatografia líquida de troca iônica, que são aí técnicas analíticas que permitem a gente fazer esses estudos do kefir e de outros fermentados ou mesmo de outras amostras. Para poder se estudar o aroma, o flavor, que é a combinação de gosto e aroma, esses compostos eles podem ser medidos e até identificados através da técnica de cromatografia gasosa, cromatografia líquida ou gasosa acoplada aí com um espectrômetro de massas. E aí ele traz aqui as siglas do GCMS, que é a cromatografia gasosa com espectrômetro de massas, e o LCMS, que é a cromatografia líquida com espectrômetro de massas. São recursos analíticos instrumentais modernos, são técnicas que conseguem detectar muito pouquinho e é utilizado para essas pesquisas. Então, esse parágrafo ele fala só da análise do kefir de água, que em casa basicamente não há análises feitas, né? Não há nenhum controle que a gente faça, a gente simplesmente monitora a acidez provando, ou mesmo pelo aroma a gente já consegue perceber que ocorreu a fermentação ou não. Em escala semi-industrial, eles fazem algumas medidas como pH, a acidez, a densidade, que pega de forma indireta o açúcar, e já estudos de pesquisa utilizam-se desses recursos de cromatografia, que são mais modernos, para poder aí fazer as identificações do kefir de água. E no próximo vídeo segue-se o tópico, eu vou continuar a leitura comentada falando aí desse tópico de substratos e fatores que afetam aí as características da fermentação.